Durante esse curso de geografia, você aprendeu muitas coisas. Estudamos a história da geografia, seu desenvolvimento e as maneiras de aplicá-la no mundo em que vivemos. Você aprendeu para que servem os mapas, viu como eles são importantes nos estudos geográficos e aprendeu a interpretá-los. Em alguns programas, falamos sobre as populações humanas, sobre a distribuição dos homens no Brasil e no mundo. Vimos que o homem se distribui de maneira desigual pelas terras do planeta. Falamos também sobre as cidades, sobre os problemas urbanos que afetam milhões e milhões de pessoas. Vimos ainda como a indústria surgiu na história do homem, como ela se iniciou no Brasil, como e por que ela altera a maneira de viver das pessoas. Falamos sobre a troca de ideias, informações, produtos e matérias-primas que ocorre entre as diferentes regiões do mundo. Vimos como o homem ocupa o espaço rural, as atividades ligadas ao trabalho com a terra. Falamos sobre as diferentes fontes de energia, sobre as paisagens do Brasil e do mundo. Discutimos problemas ligados à fome e à produção de alimentos. E hoje, no nosso último programa, vamos falar sobre uma aplicação prática da geografia. Vamos analisar como se procede a um planejamento governamental que tem como objetivo a transformação de uma determinada realidade existente. Você já sabe que pode haver planejamento em qualquer nível de governo e que planejamento governamental pode ser relativo a qualquer setor de interesse público. Os setores de planejamento governamental são reunidos em 3 grandes grupos: o físico-territorial, o socioeconômico e o administrativo. Para fazer um planejamento de atividades em qualquer desses setores, são necessárias diversas etapas. Vamos imaginar que a prefeitura desse município, o município de Cotia, vai fazer um planejamento que tem como objetivo o crescimento econômico do município e a melhoria das condições de vida de sua população. Esse planejamento, como você sabe, tem que ser feito em diferentes etapas. A primeira etapa é a dos estudos preliminares para avaliação da realidade existente na área. Nessa primeira etapa, é preciso analisar os aspectos físicos, territoriais da área urbana e da área rural do município. Na cidade, é preciso analisar o sítio urbano, o traçado das ruas, as redes de abastecimento de água e de energia, as redes de coleta de esgotos e as redes telefônicas. Esses aspectos foram estudados no programa 11 e 12. Já na área rural, é importante analisar o clima, o solo, a hidrografia, a fauna e as jazidas minerais. É preciso estudar também o conjunto da paisagem e a distribuição da ocupação da área pelas atividades humanas. Esses elementos foram vistos no programa 27. Com relação ao setor socioeconômico, é preciso conhecer e caracterizar a população do município, saber como é a sua composição por idade, sexo, instrução,
ocupação, renda e nível de vida. Tudo isto foi visto no programa 8. É fundamental também conhecer as atividades econômicas que se desenvolvem neste município, suas tendências de crescimento ou estagnação. Além disso, é preciso analisar os sistemas de serviços públicos para saber se toda a população é atendida e qual a qualidade dos serviços. Com relação ao setor administrativo, interessa saber a composição e o funcionamento da organização administrativa, bem como analisar os recursos existentes e os serviços prestados. A lista de elementos a estudar pode ser maior ou menor. Isso depende do tamanho e da complexidade da área que o planejamento envolve. Depois dessa primeira etapa, em que se descreve a situação existente, é necessário encontrar as explicações para essa situação. A situação encontrada em cada um dos setores indicados está relacionada a outros setores. Os problemas de saúde da população de um município, por exemplo, podem estar relacionados ao fato de não existir nesta área redes de esgoto. A estas explicações da situação existente, dá-se o nome de diagnóstico da situação. Para que você possa entender melhor como são feitos os estudos preliminares e o diagnóstico de uma situação, vamos conversar com uma pessoa que já participou da elaboração de um planejamento municipal, a professora Marília Libório. Marília, como foi o seu trabalho no município de Regente Feijó? Nós passamos por uma fase primeira e muito importante para o planejamento, que foi a fase de levantamento preliminar, que é chamada fase descritiva. Com esta fase, nós pudemos levantar toda a realidade num nível mais superficial. Fizemos um trabalho de campo, onde todos os professores estiveram em contato direto junto da população. Depois, numa segunda fase, chamada de gabinete, nós trabalhamos com todos os documentos possíveis que estavam à disposição sobre o município de Regente Feijó. Juntando todos os depoimentos coletados na fase de entrevista dessa pesquisa de campo, associado a todos os dados levantados nos documentos e nas leituras que nós conseguimos obter, e chegamos à elaboração de um documento que é chamado de diagnóstico. E feito o diagnóstico, quais foram os principais problemas de Regente Feijó? Agora, com relação aos problemas, vários foram detectados. E o primeiro deles, o primeiro dos problemas de ordem físico-territorial é o problema da erosão. Na medida em que as chuvas não são controladas no solo por curvas de nível, toda a área urbana, principalmente, fica extremamente prejudicada. Então, a pavimentação sofre muito com isso, as construções menos sólidas. Uma outra ordem de problemas, que é de natureza econômica, social, é que a grande parte da população está voltada para as ocupações agropastoris. Essa população vive à margem do núcleo urbano em habitações muito pobres, em habitações de madeira, e algumas delas, inclusive, se situam em habitações clandestinas, formando verdadeiros núcleos de favelados. Um outro aspecto que merece ser considerado em relação a essa população é que não existe uma quantidade de empregos urbanos suficiente para poder absorver a população jovem que necessita ingressar no mercado de trabalho. Então, alguns dos problemas que são levantados encontram soluções que são bastante viáveis e que toda a equipe ofereceu condições para que fossem solucionados. E acreditamos que todas essas soluções exigem e demandam poucos recursos, depende de uma organização de todo o potencial
local. Depois de detectar os problemas e indicar as soluções possíveis, é necessário fazer um plano de ação. Esse plano deve indicar o que vai ser feito, quando vai ser feito, quanto vai custar, de onde virá o dinheiro e outros recursos e quem vai realizá-lo. E como foi feito o plano de ação? Esse plano de ação foi uma consequência natural de todas as propostas que foram enviadas para a Prefeitura. Na medida em que as alternativas foram várias e que foram oferecidos todos os instrumentos possíveis para cada uma das alternativas, o prefeito fez a sua opção e nós criamos um instrumento de ação, que é o plano de ação, e que sentimos que de alguma forma vem sendo colocado em prática. Obrigado, Marília. Depois de fazer o plano, é preciso executar as ações previstas por ele. Essas ações são realizadas pela própria população ou pagas por ela, através de taxas e impostos sobre seus serviços. Por tudo isso, é muito importante que a população participe do processo de planejamento. A geografia, como vimos, é muito útil no planejamento. Além disso, a geografia pode ser usada para ajudar no entendimento de outras disciplinas, como, por exemplo, a história. A geografia que aprendemos nas escolas, através da nossa experiência, através da nossa observação, ou através dos diversos veículos de comunicação, nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos. Com a geografia, entendemos melhor as relações entre os países do mundo. Podemos compreender também como se relacionam as diferentes atividades humanas, os espaços urbanos e rurais. Enfim, podemos entender como se complementam os elementos naturais e a sociedade humana sobre a Terra. Conhecendo o nosso mundo e o nosso papel nele, podemos participar melhor dos processos de transformação da realidade. Assim, além de entender melhor o que se passa à nossa volta, teremos mais possibilidades de criar melhores condições de vida para nós e para a coletividade.